A figura do pai, a gente pode pensar nela como uma peça-chave, sabe? Uma peça fundamental no quebra-cabeça que é o desenvolvimento de uma pessoa. Mas e quando essa peça está faltando? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar fundo no impacto que essa ausência causa e, mais importante, no poder que um legado de presença pode construir. Então, para a gente começar a entender essa história, a gente precisa falar sobre um fenômeno que é gigante e muito mais comum do que se imagina: o tal do vazio paterno. E olha, não é só sobre o pai não estar fisicamente ali, não. É muito mais profundo. É um espaço emocional, um buraco mesmo, que afeta milhões de pessoas e que acaba moldando a nossa sociedade de um jeito que, muitas vezes, a gente nem se dá conta. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, se prepara. Um dado que uma das fontes traz é simplesmente alarmante. 1 a cada 3 brasileiros não tem o nome do pai na certidão de nascimento. 1 a cada 3. Pensa só nisso. São milhões de histórias que já começam com uma ausência oficial, ali no papel. É o primeiro sinal de um problema que vai muito, mas muito além. E claro, isso não é só uma estatística fria, né? É a vida real, uma realidade emocional muito forte. O pastor Coach descreve isso de uma forma que bate fundo. É um buraco existencial. Ele fala da parábola do pai pródigo, só que ao contrário. Na história que a gente conhece, é o filho que vai embora. Hoje, muitas vezes, é o pai que some, que se torna pródigo e deixa essa lacuna imensa no coração e principalmente na identidade de quem fica para trás. E um buraco desses, claro, não fica vazio. Ele deixa marcas profundas. Mas que marcas são essas exatamente? Quais são as consequências de verdade dessa ausência, não só para a pessoa, mas para a sociedade inteira? É como jogar uma pedra num lago. As ondas desse vazio se espalham e afetam tudo ao redor, durante a vida toda. O que acontece é quase uma reação em cadeia. Pensa comigo. Muitas vezes tudo começa com uma crise de identidade, aquela sensação de não saber quem se é, de falta de propósito. Isso pode levar a uma imaturidade que não passa, sabe? E em situações mais graves, essa vulnerabilidade toda abre portas para caminhos bem perigosos, como a marginalidade e até a criminalidade. E olha só que forte isso. O pastor Telmo Martinello conta uma coisa que ele viu numa pesquisa da polícia. Eles perguntavam para os traficantes que eram presos: e o seu pai, onde ele está? A resposta era quase sempre a mesma: eu não tenho, não sei quem é, morreu. É um padrão que se repete, uma coincidência trágica demais para ser só coincidência. E voltando naquela questão da imaturidade, uma das consequências mais marcantes é o que o pastor Cote chama de adultos infantilizados. Sabe o que é isso? São pessoas que, cronologicamente, são adultas, têm idade para isso, mas emocionalmente continuam agindo como crianças. Muitas vezes porque faltou justamente aquela referência do pai, aquele modelo para mostrar o caminho para a maturidade. E o mais impressionante é que isso parece ser uma tendência. As pesquisas que a fonte cita mostram que os homens estão demorando cada vez mais para amadurecer. No Brasil, a média de idade seria de 45 anos. Em outros países, até mais. É como se a adolescência estivesse se esticando, sabe? E isso, claro, mexe com tudo. Com a formação de novas famílias, com a estrutura da sociedade, com tudo mesmo. Ok, a gente já viu o tamanho do estrago que a ausência pode fazer. Mas agora, vamos virar a chave. Se a falta do pai cria um vazio, a presença dele constrói o quê? Qual é, afinal, o papel essencial de um pai presente? O que ele traz de tão fundamental para a vida de uma criança? É interessante ver como as coisas se complementam. Fontes como a Lindsay Viola mostram que, geralmente, mãe e pai têm papéis diferentes, mas que se encaixam perfeitamente. A mãe com mais foco na empatia, nos relacionamentos, e o pai, muitas vezes, é aquele que empurra para o mundo, que incentiva a arriscar um pouco, que ensina sobre regras, sobre o que é certo e errado, sobre justiça. E dá para a gente resumir o papel do pai em 3 funções essenciais com as quais várias fontes concordam. A primeira é dar direção, um norte, um propósito. A segunda é estabelecer limite, que na verdade são uma forma de proteção. E a terceira é criar um ambiente de segurança. Com essas 3 coisas juntas, a criança tem a base que precisa para crescer, para explorar o mundo e se dar bem. E essa questão de dar direção, talvez o ponto mais crítico seja na formação da identidade da criança. Para ilustrar isso, o pastor Telmo conta uma história bíblica que é, nossa, muito poderosa. A história começa com um menino nascendo no meio de uma grande tragédia familiar. A mãe dele, ao morrer no parto, olha para o filho e o chama de Benoni, que quer dizer filho da minha dor. Imagina carregar esse nome? Só que aí o pai entra em cena. Ele olha para o filho e dá um novo nome para ele, Benjamim,
que significa filho da minha força. E aí que tá o ponto-chave da história toda. Pensa bem, qual dessas duas identidades essa criança vai carregar para a vida? A da dor, dada pela mãe no sofrimento, ou a da força proclamada pelo pai? Esse é o poder de um pai. É o poder de dar um nome, de apontar um destino. Tá, essa história é linda. Mas e quem cresceu justamente com a identidade da dor, com a marca da ausência? Para quem viveu com esse vazio, será que o jogo está perdido? A boa notícia é que não. O passado não precisa ser uma sentença. Existe sim um caminho para a cura, um jeito de reescrever a própria história. E a pastora Tânia Teresa traz uma virada de chave, uma mudança de perspectiva que é fundamental. Ela conta que o processo de cura dela começou quando ela parou de ver os pais como os vilões, os agressores, e passou a enxergá-los como prisioneiros, cativos, reféns das próprias dores, das próprias histórias difíceis. Essa mudança de olhar, de ressignificar o passado, é o que abre a porta para o perdão. E não é um perdão que diz, tudo bem o que aconteceu. Não é isso. É um perdão que quebra as correntes da dor, que liberta não só o outro, mas que liberta principalmente a própria pessoa desse cativeiro emocional. E tem uma frase dela que resume tudo isso de forma perfeita. Ela diz: não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. É isso. É sobre pegar as rédeas da própria vida. É tomar de volta o poder de escrever a sua própria história dali para frente. Se curar é o primeiro passo, fundamental, mas tem o segundo passo, que talvez seja ainda mais poderoso. É usar essa cura toda para construir um legado diferente. É garantir que a próxima geração, os filhos, os netos, tenham uma história completamente nova e muito mais forte para contar. O Luiz Hermínio fala uma coisa genial sobre isso. Ele diz que o trabalho de um pai não é só gerar filhos. O trabalho de verdade é gerar os próximos pais. A missão é formar a próxima geração de pais e mães presentes, para que esse vazio de que a gente falou lá no começo seja preenchido de vez, quebrando esse ciclo para sempre. E aí, no final, o ciclo se fecha. A gente viu o rastro de destruição que o vazio paterno deixa. Mas a gente também viu que a presença, a cura, a decisão de fazer diferente, tudo isso pode transformar esse vazio em um legado de muita força. Então a pergunta que fica no ar não é só sobre o nosso passado, é principalmente sobre o futuro. A pergunta é: que história os nossos filhos vão contar?